Hoje vai ser meio. Irmãos, nós agora vamos. Gente, nossa lição é sobre divórcio. Agora, nós não podemos estudar o divórcio sem entender que Deus criou o casamento. Deus criou o casamento e os homens inventaram o divórcio. Então, nós sempre temos que entender que o divórcio tem que ser entendido à luz do casamento. Então, vamos ver o único hino que fala de casamento na harpa. Os hinos da harpa são os hinos da harpa, né? Então aqui se vê nesse hino de casamento tudo o que se deve ter no casamento. Lembrando aqui o tema que é o hino 250, aliás, 150 da harpa. Os irmãos vejam assim. E o autor do hino diz assim: o casamento é um mandado de Deus. E eles só vão viver em união se viverem para o louvor de Deus. Também, o casamento, todos os cônjuges têm que estar guardados na tua santa doutrina e andar guiados pela sua mão divina. Confirma esta aliança, nós te pedimos ainda, enchendo-os da esperança da tua santa. Um casamento em que os noivos estão guardados na doutrina e que recebem o amor de Deus e que vivem para o louvor de Deus e que tem a esperança da volta de Jesus, não tem divórcio. Não tem divórcio. É isso. Bom, esse é um assunto polêmico, né? Nós sabemos que hoje vai ter muita polêmica. Só para os irmãos terem uma ideia, desde que o divórcio surgiu no Brasil em 1977, só a nossa convenção já teve 3 resoluções sobre o divórcio. Não é? 3 resoluções sobre o divórcio. A última, inclusive, é de 2011. Eu coloquei essa tarde agora um anexo lá no nosso esboço. Os irmãos do Portal Escola Dominical tem um anexo lá. A última resolução, que é de 2011, que restringiu o caso. Em 95 houve uma resolução que deu uma ampliada aí indevida no nosso entender.
mas agora voltamos à biblicidade. Então é um tema que os irmãos podem ver que é polêmico, né? Mas vamos procurar aprender. Agora, nunca esquecer que o nosso pastor presidente sempre diz, o pastor Zé sempre diz, né? O divórcio nunca é solução. Quando muito, é um remédio. E o pastor Josué Gonçalves, que todo remédio, tem hoje o médico que vai dar aula, sabe, todo remédio tem efeitos colaterais, né? Não, o remédio não é só acertar o remédio, ele tem uma dose. Tem uma dose do remédio. E tem o seguinte, e o pastor José Gonçalves, que os irmãos conhecem bem, que ele é muito especialista em família, ele sempre diz assim, que o divórcio, quando muito, é uma saída de emergência. É para não morrer. Né? Quando é que você usa a saída de emergência? Né? Para não morrer. Espera um pouquinho depois. Nem começou a aula ainda. Né? Aliás, eu gostaria de fazer uma parte. Pois é, agora já estou com ele. Eu estou propondo para os irmãos, como é um assunto polêmico, já aconteceu que eu dar aula aqui e não consegui expor 20% do que eu tinha que expor. Então é o seguinte, antes de 30 minutos, eu não vou, tá? 30 minutos, irmãos, eu estou pedindo isso para vocês. Depois de 30 minutos, podem, antes de 30 minutos, quem levantar a mão, me perdoe, mas eu não vou dar a palavra para que o assunto flua pelo menos 30 minutos. Tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, tipo assim, para ajudar, ou se eu errei um versículo, consertar, não tem problema, mas aí não vai ter o microfone, só um toquinho. Às vezes pode acontecer, eu erro um versículo, falo 2 de Coríntios, alguém, é primeiro. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos presentes e os irmãos que estão nos assistindo pela internet. Meu Deus, estou tremendo aqui. O Chagas está aí. Rapaz, ele está batendo palma aqui, viu? Oh, meu Deus. Vai ser difícil hoje. O papo está aí. Está certo. Primeiro, irmãos, eu gostaria de começar com uma pequena introdução. Há 2 semanas atrás, eu estava aqui ministrando nessa sala e nesse tempo aqui atrás estava tendo um casamento. Não quero fazer julgamento, não sei o que se passou com essas famílias, o que se passou com essa pessoa, mas a noiva que estava casando, ela tinha o pai, que é um pastor, muito amigo meu, com uma esposa que não era a mãe dela, e também a mãe da noiva estava com um esposo que não era o pai dela. Não, isso não tem som de crítica, muito pelo contrário. Eu não sei o que esse casal que se separou, cuja filha estava casando, eu não sei o que eles passaram, o que eles sofreram, certo? E eu, como cristão, tenho que respeitar a vontade dos outros. Posso não concordar, mas tenho que respeitar, ainda mais se um amigo. Isso daqui é um lamento. Por quê? Na igreja sede do Belém, um casamento ministrado por um grande pastor, de uma pessoa cujos pais, um deles um grande pastor do nosso ministério, separado da mãe. O que isso nos quer dizer? Quer dizer que o divórcio não está batendo na porta. O divórcio já entrou, está aqui dentro, tá? Tem gente aqui que já foi divorciado, está no novo casamento, está aqui dentro. Esse é o lamento que nós temos. Nós não temos agora é muito comum em pregações na nossa igreja, pessoas dizerem, porque lá no mundo é assim, aqui na igreja não. Porque lá no mundo é assado, aqui na igreja é só bênção. E no entanto, dentro da nossa igreja, nós vemos isso. Então, esta aula, esta lição desse trimestre é para nós. Problemas conjugais nós todos temos, sejamos crentes ou sejamos não crentes, mas todos nós temos problemas no tocante à família. O conceito bíblico de família é um homem e uma mulher
que se unem para crescer e multiplicar. Esse é o conceito claro da Bíblia do que é uma família. Um homem e uma mulher se unindo com o objetivo de multiplicação. Foi uma ordem que Deus deu ainda no jardim do Éden para o primeiro casal, o crescimento e a multiplicação. Então, a minha opinião teológica, aquele casal que casa e não quer ter filhos por opção, está indo contra a vontade de Deus, certo? É a minha opinião analisando a Bíblia, certo? É uma opinião bem simples, tá? Agora, se não pode ter filhos por um problema orgânico, por algum motivo, algum defeito, esterilidade, ou um risco muito grande, talvez, de uma doença, ou até da morte da mãe e do concepto, alguma coisa assim do gênero, tudo bem, são pequenas exceções. Mesmo porque, se um casal é sem filhos, seja por esterilidade dele ou dela, ou de ambos, na medicina nós não falamos homem estéril ou mulher estéril, para não discriminar. Nós falamos casal sem filhos. Se acontece de um casal não poder ter filhos por uma questão de infertilidade ou esterilidade, é pela vontade de Deus. Por algum motivo, Deus fez com que aquele casal não pudesse ter filhos, porque Deus com certeza deve ter algum outro propósito para aquele casal. Um propósito dentro da sua obra que filhos não encaixem. Baseado neste conceito de família que eu acabei de falar, eu li uma nota da CNBB, certo? Criticando a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que falou aí sobre É um absurdo. o casamento gay. Primeiro criticando o próprio Conselho Nacional de Justiça. Não é tarefa dele isso daí. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão regulador da própria justiça, certo? Então, quer dizer, já estão querendo aparecer, me desculpem, não é função deles. Se fosse o presidente do Supremo Tribunal, uma coisa, mas assim, é um órgão regulador. O CNBB é convenção. Não, inclusive, foi 14-1. Né? A conselheira que votou contra falou exatamente isso. Nós não somos legislativos. Não somos legislativos. A CNBB criticou o Conselho Nacional de Justiça, e a CNBB, ela falou o seguinte, uma coisa que é isso que nós como crentes temos que divulgar. Nós temos que respeitar o direito. Se um homem e outro homem quiser morar junto, nós temos que respeitar o direito deles. Deus deu o livre-arbítrio. O que nós podemos fazer? Inclusive eu vou falar disso já, do livre-arbítrio, da concordância e da permissividade. Se um casal quiser morar junto, seja um casal não, um homem com outro homem, um homem com uma mulher, 3 homens, nós temos que respeitar o direito deles. Eles vão ter a consequência perante Deus quando eles se verem diante de Deus, visto que eles não cumpriram o que era a vontade de Deus. Não cabe a nós fazermos como aqueles radicais, aqueles fundamentalistas cristãos americanos, que, por exemplo, invadem clínicas de aborto nos Estados Unidos e derruba tudo, quebra tudo. Isso daí não é uma atitude de um cristão. Embora eu seja contra uma clínica de aborto, infelizmente, eu não vou combater isso com violência. Eu acho que isso não é uma atitude cristã. Agora, o que a CNBB exatamente realçou é o seguinte: é a mudança do conceito de família. Se um homem que é homossexual quiser adotar uma criança, tudo bem. E se ele quiser ter outro homem para compartilhar o crescimento dessa criança, eu não tenho como impedir esse direito dele. Agora, não vai me chamar isso de família, porque o conceito de família é um conceito divino e começou assim. Se quiser chamar isso de outra coisa, tudo bem. Eu acredito que uma criança, do mesmo jeito que ela pode ser criada por uma pessoa jurídica, por um orfanato, por uma entidade assistencial, e se tornar
um grande homem, um grande profissional, uma grande profissional, ela pode ser criado. Não vejo por que. Pode acontecer exceções. É muito comum padres criarem, no interior, eu já fui católico, padres que têm um sobrinho de uma família muito pobre, criar esse sobrinho, pagar a escola, se responsabilizar pelo crescimento dele. Lógico que muita gente fala, aí, esse padre está fazendo, não, mas vão falar de todo mundo. Todo mundo que está do lado da verdade vai ter que enfrentar a injúria, a calúnia e a difamação. Infelizmente faz parte de quem trabalha pela verdade. As críticas virão. Agora, o que nós não queremos é a mudança do conceito de família. Aí tudo bem, chama isso de família. 2 homens ou 2 mulheres que adotam uma criança. Isso é uma família, aí tudo bem. Aí chega no dia dos pais, na escola, tudo bem, se tiver dia dos pais e dia das mães, essa criança vai... Se tiver dia dos pais e dia das mães, essa criança vai se sentir Mas é marginalizada. resolver o problema, não querendo acabar com Eu sei. Aí o que vai acontecer? Vai acabar com o dia dos pais e da mãe, já estão querendo chamar em dia. Mas não é isso, o dia dos pais e das mães que começou. Você vai mudar conceitos por causa de alguém? Se esse alguém quiser levar esse tipo de vida, pode levar. E eu condeno qualquer tipo de crente que violentamente, que fora da urbanidade, combate esta prática. Nós temos que combater o conceito e não as pessoas. A palavra de Deus é clara. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra os principados e potestades. Falando em vontade das pessoas, nós temos que lembrar que Deus deu o livre arbítrio às pessoas. Deus pode te dar condição que te convença a uma determinada atitude, mas Ele nunca vai abrir a sua cabeça e mudar como se fosse uma marionete, certo? Então eu não posso orar para alguém se converter? Pode orar, porque Deus pode criar condições para aquela pessoa, pode criar uma condição tal que aquela pessoa se convença que aceitar a Jesus seja o melhor para ele. Deus pode criar uma condição, mas Deus não pode abrir a cabeça dele, porque Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. E livre-arbítrio é concordar ou não, permitir ou não. Então, Deus concorda e Deus permite. O que Ele concorda está na palavra de Deus, e é só ler que nós vamos saber o que Ele concorda ou discorda. Agora, o que Ele permite não é necessariamente o que Ele concorda. Se Ele permitiu o livre-arbítrio, então, infelizmente, Ele tem que tolerar determinadas atitudes das suas criaturas. A principal atitude que Ele tolera, não que Ele concorda, mas Ele tolera, é o próprio pecado. É o próprio pecado. Infelizmente, Ele tolera. Então, Deus, Ele tem a sua vontade absoluta e a sua vontade permissiva. Eu vou citar um exemplo que eu acho que ilustra bem. Quem aqui é pai de uma bela moça solteira? Eu sou pai de uma bela moça solteira. Então, pais, vamos lá. Agora o também, né? Ele também, cara. Um dia vem a nossa filha para nós e fala: pai, eu quero casar com um determinado fulano. E você sabe que o fulano é um braço curto, um cara que não trabalha, um cara que só quer luxo, um cara que não quer suar para ganhar. Sabe que é aquilo que a gente chamaria vulgarmente de traste. Mas ela está apaixonada por ele e quer casar com ele. Ela é maior de idade, ela já fez faculdade, por exemplo, estou citando um exemplo hipotético, e ela quer casar com ele. É óbvio que eu não vou gostar disso, e eu acho que pai nenhum gostaria disso, certo? Mas não tem que me pedir. Ela tem livre-arbítrio.
Eu não tenho como impedir que isso aconteça, certo? Ela tem a vontade dela. Posso tentar aconselhar, posso orar, posso pedir oração para a igreja, posso tentar todas as formas, mas não posso falar não, te proíbo. Se você fazer como em muitos países fundamentalistas árabes, que se a filha casa com alguém que não é da concordância do pai, a família até mata, condena à morte a moça, nesse caso, uma moça desobediente dos valores familiares naquela sociedade. Isso eu não posso fazer. Temos que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Nós temos uma arma para lutar, e essa arma que nós temos é pela palavra de Deus. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem clara: a Bíblia não é machista. A Bíblia, ela é patriarcal. Ah, mas a sociedade é machista. A Bíblia fala alguma vez que a mulher tem que apanhar do marido? Se tiver, por favor, levanta. Não fala. A Bíblia fala em ser submissa ao marido, mas isso não quer dizer apanhar e obedecer e não criticar, certo? Eu sou submisso ao chefe nesse trabalho, mas não é por isso que eu não critico, não dou sugestão, e muitas vezes é ouvida, lógico. Um juiz, tanto uma parte quanto a outra são submissos à vontade do juiz, mas não são escravos. O juiz tem que ter um fundamento para decidir. É assim que funciona. Submissão não é sinônimo de escravidão. Outra coisa, o advento de Jesus na terra, o ministério de Jesus, a salvação de Jesus para a humanidade, livrou a mulher de uma condição que ela tinha do Antigo Testamento. Nós temos, inclusive, Romanos 10 e 10, que diz, capítulo 10, versículo 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Com Cristo, nós estamos libertos da lei. Não estamos libertos do Antigo Testamento, hein? Da lei. Tem gente que fala, Malaquias fala em trazer o dízimo. Nós estamos livres da lei, mas Malaquias não faz parte da lei, tá? Malaquias fala que eu odeio, que Deus odeia o divórcio. Ah, nós estamos livres da lei, isso é coisa do pastor. Não. A lei está lá no Pentateuco, e nem tudo do Pentateuco é lei. Então teve um pastor que um dia quis condenar o homossexualismo, citando um versículo de Deuteronômio. Aí nas redes sociais no dia seguinte realmente apareceram muitas críticas, porque naquele mesmo livro tem que você pode vender a filha, você pode negociar, tem coisa. Lógico, esse pastor ele foi infeliz em escolher um versículo da lei, porque nós estamos livres da lei. Ele deveria escolher um versículo do Novo Testamento, que é claro também no tocante ao homossexualismo, certo? O Novo Testamento tem muitos versículos que falam sobre isso, certo? Então, nós somos livres da lei. E a lei permitia o divórcio de um homem que simplesmente repudiava a mulher por encontrar alguma coisa feia, por se cansar. A lei permitia isso. Jesus não permite, certo? E no começo não era assim. Deus, ao criar o primeiro casal, falou, já prevendo, porque o primeiro casal não teve casa do pai nem casa da mãe, já prevendo os outros casais. Deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, se unirá à mulher, e serão os dois uma só carne. Quando ele falou isso, ele já estava falando do futuro. Ele não estava falando daquele casal em si. Ele já estava falando como deveria ser. Amém? E mais uma coisa que eu gostaria de lembrar a todos no tocante à família. A violência contra a mulher, a discriminação tanto da mulher quanto do homossexual,
quanto do negro, quanto do judeu. São hábitos sociais, são costumes. A Bíblia nunca falou para você xingar um homossexual. A Bíblia fala que você tem que amá-lo como a si mesmo, mas não necessariamente concordar com o que ele faz. Mas a Bíblia fala que você tem que amá-lo como a si mesmo. A Bíblia nunca falou que o negro deve ser discriminado, mas falou que você deve amá-lo como a si mesmo, e o negro aos brancos e aos amarelos. Deus não faz acepção de pessoas, certo? Tem pessoas que usaram versículo do Velho Testamento de Cã, porque Cã, não tem nada a ver, mesmo porque os canitas habitaram a África, mas tem negros também na Oceania, certo? Os aborígenes são de pele negra, e a origem dos aborígenes foi de lá também. Tem gente que acha que o aborígene não é de lá, não sei, mas o aborígene tem pele negra, não é da África, certo? Então, uma série de coisas derruba tudo isso. Escolheram versículos, isoladamente utilizaram versículos para justificar atitudes do qual o homem explora o próprio homem. A violência, que é o que gera o machismo, ela nasceu do belicismo. À medida que o homem aprendeu a fazer guerra para tirar vantagem do outro, para ganhar mais dinheiro, para ter mais poder de persuasão, o homem criou esse machismo. Por quê? A mulher tinha que ficar em casa cuidando das crianças. E para combater, o mais conveniente seria que fosse o homem a participar dos combates. Hoje, a mulher pode até participar dos combates, porque existem formas dessas crianças serem cuidadas, mesmo enquanto a mulher estiver combatendo. Tem forma, o mundo mudou muito. Não vamos entrar muito nessa discussão, porque tem gente que também concorda com as atualidades. Mas era óbvio que no combate, na guerra, seriam os homens que trabalhariam guerreando, enquanto a mulher cuidaria da casa, da plantação, da descendência. Com isso, o que acontece? Para estimular as pessoas a lutar por ela: você é covarde, você não é homem, é maricas. Está aí o nascimento do machismo. Jesus alguma vez falou: você é homem, você é marica, não faz isso, não é coisa. Jesus alguma vez falou isso? Alguém pode me dizer isso daí? Eu já vi crente falando: eu não levo desaforo para casa. Se mulher falar uma coisa dessa para mim, eu quero crente. Eu já vi falando isso. Foi ensinado isso na igreja? Alguma escola dominical foi ensinada isso? Não. Certo? Então, machismo é uma coisa, cristianismo é outra. Ah, mas a maioria dos cristãos são machistas. Sim, tem cristão machista, tem muçulmano machista, tem judeu machista, tem budista machista. Qualquer lugar do mundo tem machismo. Não importa a religião, não importa a credo. Mas por quê? Em todo lugar do mundo tem guerra. General americano George Patton falou: se o mundo está indo de mal a pior, é porque tem muito mais guerra do que oração. Um guerreiro falou isso, certo? Falou: na terra tem muito mais guerra do que oração. Por isso que o mundo está indo de mal a pior. Porque se tivesse mais oração, o mundo tivesse. Um guerreiro falou uma frase dessa, certo? O homem prefere fazer guerra do que fazer paz. E a raiz do machismo, da exploração da mulher, da exploração do homem pelo homem, está aí. Amém? Divórcio. Divórcio é claro. A palavra de Deus é clara no tocante a divórcio. Deus no Velho Testamento, em Malaquias 2,16, diz: eu odeio o divórcio. Não é vontade de Deus o divórcio. Ah, mas tem as exceções? Tem, nós temos exceções. Mas mesmo essas exceções, não é vontade de Deus. Deus permite que aconteça, por um motivo que nós vamos falar agora. O Caramuru ilustrou bem na pré-aula e eu vou repetir o que ele falou. Deus permite que isso aconteça,
mas não é vontade de Deus. Nos dias de hoje, a propaganda do divórcio é muito grande. Por conta do antigo machismo que existia na nossa sociedade, a mulher era muito ligada ao homem, não por laço de afetividade, não pelo amor e não pelo temor a Deus. Ela era ligada pelo sustento, pelo econômico. À medida que a sociedade evoluiu, a própria sociedade belicista matou muitos homens na Segunda Guerra Mundial. E nesse período as mulheres passaram a trabalhar nas fábricas para produzir armas para alimentar essa guerra. Com isso, a mulher passou a ter força de trabalho na sociedade. Deixou de ter força de trabalho dentro de casa e passou a ter força de trabalho na sociedade. Isso fez com que a mulher não se tornasse dependente do homem. Então, se o casamento não é firmado em Deus, se é firmado simplesmente na dependência econômica, a mulher, à medida que se torna independente economicamente, por quê? Ela vai ficar com outra pessoa. É isso que a nossa sociedade está ensinando. E a possibilidade de você se divorciar, a possibilidade de você dar uma de bom em cima daquela mulher que você não quer mais, ou em cima daquele marido que você não quer mais, a possibilidade de você sair e conquistar outra pessoa, mostrar o seu valor, que até então estava trancado dentro de uma casa, de uma família, esta possibilidade é muito tentadora, a ponto de que até pastores estão caindo nessa tentação. É muito tentadora essa possibilidade. Todos nós estamos sujeitos a cair nessa tentação. Isso é a sociedade, o mundo que está entrando na igreja. Por isso que dentro da igreja também está tendo o divórcio. Ah, mas e quando a mulher apanha? Quando a mulher apanha, a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara. Lucas 6:29. Ao que ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que não houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Está na Bíblia, não está? Alguém discorda disso? O pastor Alexandre, se o senhor apanhar... Não estou falando que se eu apanhar eu vou ficar leve. Estou falando que se eu apanhar eu vou dar glória a Deus. Eu estou falando o que está na palavra de Deus. Se você quiser se divorciar, você se divorcia. Eu não estou lá para te amarrar. O máximo que eu posso é orar por você. O máximo que eu posso é tentar te convencer a não fazer isso. Mas ninguém vai te amarrar, ninguém vai te bater. Pelo menos um verdadeiro cristão não deve fazer isso. Mas a palavra de Deus é clara. Mas ela apanha. Apanha, mas a palavra de Deus é clara. E não é só para a mulher, é para qualquer um que apanhar. Se vem um cara aqui na frente de todo mundo e me dá uma bolacha, eu tenho que oferecer outra face. É o que a palavra de Deus fala. Mas é fácil. Não é fácil. Com certeza, ninguém está falando que é fácil. Mas você não passou o que eu passei. Eu sei. Primeiro que eu passei, tá? Vou contar a história da minha vida aqui, que é muito louco, mas passei. Já começa por aí. Segundo que eu sei o que é. Eu sei o que é divórcio, tá? Eu sei o que é o sofrimento disso. E eu sei as consequências do que é o sofrimento do divórcio. Consequência essa, que a mulher com quem eu já fui casado, me divorciei, faleceu. E até hoje, mesmo falecida, eu estou colhendo sequelas desse divórcio. Mesmo após o falecimento dela. Do mesmo jeito que o divórcio não é solução, a morte também não é solução. Porque quando ela falou, pronto, agora não vou ter problema. Eu falo, faleceu nada, tá cheio de problemas. Porque as sequelas do divórcio são permanentes. Certo? Então, não é vontade de Deus. O pastor Caramuru começou a pré-aula exatamente dizendo do que é o sacramento do casamento na Igreja Católica. Pela Igreja Católica, o casamento é indissolúvel. Indissolúvel. Ele pode ser anulado se não for consumado, uma série de coisas. Mas ele é indissolúvel.
indissolúvel. Pensamento católico é esse. Então, por exemplo, essa moça com quem eu fui casado, antes de me converter, mas eu fui casado no catolicismo. Teoricamente, pelo catolicismo, mesmo depois de um novo casamento, já tendo filhos, pelo catolicismo, eu ainda era marido dela. Só deixei de ser marido dela no dia que ela faleceu. Pelo catolicismo, sim. Só que o conceito católico do casamento não está respeitando a Bíblia. Não é a vontade de Deus o divórcio. Não. Não é a vontade de Deus. Mas Deus permite o divórcio em duas situações. Uma, que nós vamos estudar agora e dissecar. Uma delas é no caso da prostituição. Nós lemos hoje exatamente o trecho da palavra de Deus que fala: qualquer um que repudiar a sua mulher, não sendo por prostituição, a palavra original grega aí é porneia. Então tem algumas traduções que falam infidelidade conjugal, para não usar um termo muito pesado, prostituição, fornicação, carnalidade, o pessoal coloca infidelidade conjugal. E aí, por conta dessa tradução, já veio muito crente, hein? Tá aí. Infidelidade não é necessariamente carnal. Se ela não cumpre as obrigações, se ela não paga as contas, se ela não lava a roupa, aí ela está sendo infiel. Se ela não me obedece, está sendo infiel, então posso largar dela. Tem crente que fica procurando desculpa para largar da esposa, e mulher crente também, procurando desculpa para largar do esposo, certo? Para conhecer novas pessoas, abrir novos horizontes, abrir a mente. Tem. A palavra de Deus é clara, não é vontade de Deus. Ah, mas prostituição, o que é prostituição? Prostituição é deixar de manter o relacionamento carnal dentro do casamento. Qualquer tipo de relacionamento carnal que não seja dentro do casamento é prostituição, certo? Agora, fazendo um parênteses, veja uma pergunta do pastor Walter: por que Jesus falou qualquer um que abandonar a sua mulher? Por que Jesus falou de mulher, não falou nada de homem? Tudo que Jesus fala de homem vale para a mulher e vice-versa, porque Jesus deu vários exemplos na sua palavra, nas suas parábolas, de homens e de mulheres. Então, a parábola do filho pródigo vale para homens também. Pode ser uma filha pródiga de uma mãe, uma filha pródiga de um pai, um filho pródigo de uma mãe. Ele citou o exemplo da mulher sírio-fenícia, que foi comer das migalhas, certo? Poderia ser um homem sírio-fenício. Ele citou o exemplo da mulher samaritana, poderia ser um homem samaritano, que tinha um fluxo de sangue. Não, fluxo de sangue, nesse caso, o homem não pode ter, mas pode ser uma outra doença. Um homem doente pode tocar no manto de Jesus. É isso que ele está ensinando. Então Jesus ilustrou o seu pensamento, a sua vontade, tanto com homens quanto com mulheres. Então tudo que Jesus fala de um homem vale para mulheres. Jesus nos livrou da lei. Jesus livrou a mulher daquela servidão que ela tinha ainda no tempo da lei, certo? Ainda existem algumas coisas em relação à mulher, mas não queremos transformar isso em guerra dos sexos, porque o casamento deve ser pautado no amor, fé, esperança e amor, sendo que o mais importante é o amor. Além de outra ocasião em que Jesus também fala que é permitido o divórcio, está lá em Coríntios.
É 12, não. 17. Poxa. Tá. 7:13. Se alguma mulher tem marido incrédulo, serve para homem também, tá? No Novo Testamento, qualquer exemplo serve ao contrário. E ele consente habitar com ela, não se separe. Porém, se ele cai fora, ela está livre. É outra exceção que é permitido o divórcio. Agora, toda vez que acontece um divórcio permitido pela Bíblia essas duas exceções, Deus se agrada, Deus fica feliz. Aquela mulher que tem um marido boêmio, estilo, recentemente faleceu o cantor e médico Paulo Vanzolini. Na verdade ele não era médico, ele era formado em medicina, né? Ele conta a história ele cantava uma música chamada Honda, que conta a história de uma prostituta que está atrás do amante, que leva uma vida de boêmio, certo? E acaba ao final matando o boêmio, né? Mas assim, vale também, você tem um marido boêmio, gosta de beber, gosta só de jogar bola, e não gosta de cumprir as suas obrigações perante Deus ou a família, a mulher teoricamente está livre também. É clara nesse sentido. Tudo que no Novo Testamento usa-se como exemplo mulher, vale para o homem. Fora o biologicamente impossível, né? O homem não pode dar luz, coisas assim por dentro, né? Mas vale para os dois, certo? E essas exceções, elas acontecem, mas não é a vontade de Deus. Deus não fica falando, estou alegre, meu coração está jubiloso, porque aquela minha filha se livrou daquele marido boêmio, ou aquele meu filho se livrou daquela esposa. Deus não faz festa no céu quando isso acontece. Deus lamenta, porque não é vontade absoluta de Deus que isso aconteça. Mas no Velho Testamento estava na lei, por causa da dureza dos nossos corações. Morte. É vontade de Deus que tenha pena de morte? Não. Se fosse vontade de Deus que tenha pena de morte, todo mundo que crucificou Jesus seria condenado à pena de morte. E quem seria condenado à pena de morte? Quem crucificou Jesus? Pôncio Pilatos? Os judeus? A humanidade. A humanidade crucificou Jesus. Se Deus fosse a favor de pena... mas no Velho Testamento, na lei tinha pena de morte. Na lei. Também pela dureza dos corações dos judeus. Tá? Por isso que na lei tinha pena de morte. Quando Abel morreu, quando Abel foi assassinado pelo irmão Caim, Jesus não aplicou em Caim a pena de morte. E Jesus não concordou com esse crime bárbaro de um matar o outro, irmão matar irmão. Deus não concordou. Então, pena de morte não é vontade de Deus. É um outro exemplo, como o divórcio. Mas se acontecer, pode acontecer, é outra coisa. Deus respeita o livre-arbítrio das pessoas. Já deu meia hora? Então pode falar. Professor, doutor Alexandre, o professor citou um caso aí, realmente muito polêmico assim. E eu vou dar uma versão. Houve um caso aqui em São Paulo, uma promotora de justiça, uma serva de Deus, ela era casada com um homem crente, de repente o cordeiro virou lobo, e deu para espancar aquela promotora de justiça, batia nela, judiava muito dela. Eles tinham uma filha, e aquela irmã ia pedir para o pastor, e o pastor aconselhava que ela, vamos orar, irmã, vamos orar, continua orando. E ela ia, e ele judiando dela, voltava, vamos orar, irmã, espera mais um pouco, vamos orar. E ele cada dia piorando mais. O que acontece?
Ela tinha os colegas que são promotores de justiça. Eles resolveram, dentro da lei, afastar ela, dentro do permitido por lei, aquela distância permitida que ele não podia se aproximar dela. O que acontece? Ela voltava a pedir oração, pedia para o pastor: não, irmão, segura, que aquele caso que o pastor falou, ficar debaixo de um jugo desse. O que acontece? Um dia ela chegou na igreja, a filhinha dela estava em casa, na cozinha, e ele não podia entrar na casa dela porque ela tinha uma ordem judicial que ele não podia se aproximar dela. Aí a menina estava dentro de casa e ela percebeu estranho, viu a menina não teve aquela reação de receber ela como mãe. Ela estava chegando na igreja, ou seja, o pai estava dentro de casa. Aí ele, na frente da menina, deu 7 facadas, matou aquela promotora de justiça. E biblicamente, os irmãos sabem melhor do que eu como pastor, se tendo um rebanho na minha mão e chegando um caso desse na minha mão, o que eu aconselharia? Minha irmã, vamos orar. Nesse caso, chegando ao ponto que não dá para viver junto, separe. Só que você não tem direito biblicamente a casar. Essa irmã está sujeita a viver debaixo desse jugo. Ela, nesse caso, como o pastor falou, que teria que dar o rosto, a bater. Quer dizer, nesse caso, a promotora perdeu a vida. Ela poderia, biblicamente, nesse caso, separar dele. Claro que ela não tinha condição, biblicamente, de se casar antes que ele morresse. Mas o que acontece? Vamos ficar nessa oração, a promotora de justiça perdeu a vida. Primeiro, nós não sabemos, assim, a gente tem que analisar a história, mas quer ilustrar essa dificuldade é muito fácil. É só fazer uma pergunta. Pastor Alexandre, o senhor falou que tem uma filha? Tudo bem. Se um dia sua filha casa e 1 ano ou 2 depois ela chega em casa chorando, pedindo ajuda, dizendo que está apanhando, o que você faria? Talvez, eu até aconselharia ela a se separar, não sei. Eu não estou discutindo, eu estou discutindo o que é a vontade de Deus. Eu não estou discutindo o que eu faria, o que eu não deixaria de fazer. A vontade de Deus é clara, não deveria. É clara nesse sentido. Não deveria. Agora, se você separa essa pessoa que se separou porque apanhava ou para se livrar da morte, ela tem que se acertar com Deus, porque ela desrespeitou a palavra de Deus. Eu desrespeito a palavra de Deus todo dia ou ocasionalmente, sem intenção. Eu não saio de casa planejando cometer pecados, muito pelo contrário, eu saio de casa orando, pedindo a Deus que me ajude a vencer o pecado, mas durante o dia eu acabo cometendo meus pecados. Então, quem se separou nesse caso está devendo para Deus. E se quiser depois, cara, a primeira coisa que tem que fazer é se acertar com Deus. Começa por aí. O que a gente tem que entender, inclusive aqui tem uma discussão aqui na internet também, é o seguinte: que as pessoas fazem uma confusão muito grande. Quer dizer, existe uma situação. O primeiro júri que eu fiz na minha vida, que eu presidi, foi um caso muito simples. O marido queria matar a mulher, já falou que queria matar a mulher, e a mulher dormia com o olho aberto e o outro fechado. Por quê? Porque tinha uma espingarda no quarto, e ele disse: um dia eu te mato. Aliás, eu vou mais longe. É comum no interior de São Paulo, eu cresci no interior de São Paulo, o dono da casa colocar um reio. Pois é. Quem já não viu isso? É uma tradição muito grande. Colocar o reio é chicote, tá? Exato. Reio. Então, colocar o reio pendurado. Tem a cruz, tem vela, tem estátua de Nossa Senhora, tem o reio para mostrar quem manda. Exato, e ele matou a mulher. A mulher dormiu um dia, ficou com o olho aberto e matou. Então, veja bem, quando a gente fala a questão de agressão, a Bíblia não está mandando a pessoa ficar correndo risco de vida. Agora, é uma diferença que se faz. A pessoa pode sair de casa porque está numa situação insuportável, só que ela não pode casar de novo. É isso que tem que entender. Isso não dissolve o vínculo. Não e dissolve o vínculo. E eu vou dizer mais, o Alexandre começou muito bem a aula, porque tem um lado, porque a gente só é o lado da vítima, que ela está apanhando, mas quem o obrigou a casar com aquele cidadão? É isso
isso que eu vou ilustrar agora. A gente sempre fala, não estou defendendo agressor aqui, só que muitas vezes, e eu conheci muitos casos, os irmãos também já conheceram muitos casos, que o pai falou, a mãe falou, não casa com esse cidadão, ele não presta, mas a pessoa pagou para ver. Então agora, meu amigo. Aí vem a pessoa e fala, eu errei, eu errei, a culpa é minha, assumo a responsabilidade, vou me separar. Aí eu vou lembrar para vocês, não está na lei, está no Velho Testamento, não está na lei, então vale. O ardil dos gibeonitas, nós estudamos aqui no livro de Josué, não estudamos? O povo de Israel fez uma aliança com os gibeonitas, contra a vontade de Deus, mas fez aliança. Aí quando eles viram que foram enganados pelos gibeonitas, compraram gato por lebre, aí eles vão, fizeram aliança? Aliança é para respeitar. Existe uma diferença entre aliança e contrato. Contrato pode ser quebrado. Contrato muitas vezes prevê a sua própria quebra, aliás, a maioria deles, né? Contrato geralmente ele prevê, no caso de quebrar, tem que pagar uma multa, tem que indenizar. O contrato, aliança não. Contrato é uma embreagem que pode separar. Aliança é uma cruzeta, não foi projetado para separar. Quem gosta de mecânica sabe, mas não está entendendo muito bem isso. Tanto é que a aliança que Deus faz com o homem, Deus respeita. É o homem que não respeita. Todas as alianças de Deus, Deus respeitou e é fiel. Inclusive a que ele fez com Noé. Ele deixou até claro, e isso vai para aquelas pessoas que sofrem no casamento. Quando as nuvens negras vierem sobre a terra, eu me lembrarei da aliança. Deus se lembra da aliança. Ele nunca mais farei dilúvio sobre a terra. Por quê? Porque eu fiz uma aliança, mas o homem desrespeita a aliança. E no caso dos gibeonitas, foi feita uma aliança. Mas os gibeonitas nos enganaram. Quem mandou fazer aliança? Antes de fazer aliança, você me consultou? Era isso que Deus estava falando com o povo de Israel. Aí tudo bem. Anos mais tarde, séculos mais tarde, o que aconteceu? Saul atacou os gibeonitas. E o que Israel ganhou? Fome sobre a terra. Por quê? Porque desrespeitou uma aliança. Mas a aliança com incrédulos, com incircuncisos, eles enganaram a gente, eles vieram com uma conversa que era de longe, mas é aliança. Então essa história de mas eu achei que você fez uma aliança, tá? Mas me arrependi, viu? Bem que me avisaram que ele era incrédulo, mas eu resolvi casar com ele, porque eu achei que ele ia se converter. Mas você fez uma aliança. Se você desrespeitar essa aliança, eu não sei o que vai acontecer. Com certeza, eu não sei se você vai ter uma doença, se você vai ficar careca, se você vai ter uma... Não sei. É Deus quem decide. Eu não posso decidir por Deus ou dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Quem sou eu para isso? Mas uma coisa, se você rompe uma aliança, você está em falta com Deus. Pode falar, irmão? Baseado no critério de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, pastor, eu assisti a pré-aula, e eu gostaria de saber, quando os dois cônjuges são crentes, mas um dos dois apostata da fé e se torna descrente. E o pastor enfatizou que o primeiro critério era a prostituição, e o segundo critério, a fé. A pessoa descrente, ela não concorda com a sua fé e diz: abandona o teu Deus. Mas acima do compromisso máximo, o pastor explicou que estava a comunhão com Deus, que é o compromisso acima do compromisso máximo que envolve a salvação. Eu gostaria de saber quando o outro cônjuge apostata da fé e nega a fé e vira um descrente. Não. A palavra de Deus nesse versículo de Coríntios é clara. Se a pessoa não está na fé, primeiro, ela foi escrita
para muitos casais que na ocasião eram idólatras do povo grego, e que muitas, por exemplo, esposas se converteram, mas o marido não se converteu. Mas isso vale tanto para a esposa quanto para o esposo. Se um deles apostata e larga a fé, o outro tem que manter o casamento. O que a palavra de Deus fala é que se o apóstata, o incrédulo, vai embora, é diferente. Se tem um casal, ele desvia, ela tem que ficar com ele. Agora, se ele desvia e fala: tchau, estou indo embora que eu vou arrumar outra, aí ela está livre para casar, e vice-versa, tá? E eu gostaria de lembrar uma coisa no tocante à prostituição. Existe um crime aí no Código Penal, vocês me ajudam aí? Hoje tem mais um advogado hoje aqui também, né? O irmão ali, esqueci o nome dele, Joel, mais um aqui com a gente. É um crime chamado curandeirismo. Curandeirismo. O que é o curandeirismo? É quando alguém monta um escritório e resolve curar os outros, ganhar um dinheiro, e não tem habilidade nem formação técnica para curar, certo? É o que o povo chama popularmente de charlatanismo, mas charlatanismo é outra coisa. Charlatanismo, até um médico pode ser charlatão. Se eu aproveitar, por exemplo, da minha situação de médico e começar a vender água com açúcar, embora eu tenha licença legal para exercer a medicina, se eu começar a vender água com açúcar dizendo que cura câncer, eu estou sendo um charlatão, certo? Então, o charlatão pode ser até uma pessoa habilitada legalmente para exercer a função chamada ars curandi, tá? A arte de curar. O curandeiro é aquele que monta um negócio e diz que vai curar, se é com água com açúcar, se é com chá de capim, se é com... Eu vou respeitar outras religiões, mas se é com alguma cirurgia esotérica, alguma coisa, não sei. Ele está levando vantagem nisso. Agora, peraí. Quando a comadre está com dor de cabeça e a amiga dela fala: estou com dor de cabeça. Está com dor de cabeça? Toma um AS, toma um paracetamol. Ela está sendo curandeira? Ela está sendo? Ou ela fala: toma um chá de camomila que é bom. Ela está sendo curandeira? Não, ela está sendo gentil com a amiga. Ela está sendo amiga. Ela vai ser curandeira à medida que ela montar uma barraquinha e começar a comercializar, começar a fazer isso continuamente, constantemente. Aí você pode dizer que a pessoa está sendo curandeira. Agora vem na prostituição. Prostituição é fazer, esse é o conceito meu, vai ter gente que discorda, é fazer continuamente, tá? E assumir essa condição. Um desviozinho, eu ainda acho que não é motivo para... Porque tem gente que torce para pegar o marido fora de casa, ou pegar a mulher de mão dada com alguém e falar: opa, agora eu me livro. Tem gente que torce para isso. Não vai dizer que não, que eu sei. Tem gente que está torcendo para que isso aconteça. Quando não empurra o marido para alguém assim, até estimula para depois ter desculpa perante a igreja. Está vendo? Ele me traiu. Certo? Prostituição é o seu que é o insaciável. Tá? Não estou falando que é certo um desvio, mas um desvio é pecado. Mas a prática é a prostituição. Tá? Então, se você ama, mesmo num desvio, tá? Você tem que saber perdoar. Doutor Alexandre, se acontecesse com o senhor perdoaria? Não sei. Depende da situação, eu não sei como vai estar. Pergunta: doutor Alexandre, se o senhor chegar em casa, tá os seus filhos todos assassinados e a sua esposa, e o que o senhor faria com esse assassino? Não sei o que eu faria. Posso matar ele com as minhas provas? Não sei, mas o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus fala que eu tenho que perdoar esse assassino.
Eu estou falando que a palavra de Deus faz, eu estou falando que eu faria. Certo? Estou falando que a palavra de Deus faz. Fala. Então, mesmo um desvio, para mim, não é suficiente para caracterizar prostituição. Para caracterizar prostituição tem que ser uma prática contínua e assumida. Agora, por que Jesus permitiu que isso acontecesse? Foi bem explicado na pré-aula. Porque se você... A palavra de Deus é clara, que o casal tem que se unir carnalmente. Fora em pequenos momentos para se dedicar à oração. E é lógico, momento de doença, mulher acabou de dar à luz, certo? Mas a palavra de Deus é clara nesse sentido. Nós já estudamos isso nas outras aulas. Na intimidade, o casal tem que ter relação íntima. A palavra de Deus fala que tem que ter essa relação íntima. Não tem que ser um dormindo num quarto, outro dormindo no outro. Um morando em Mariporã, outro morando em Jundiaí. Certo? Ah, nós somos casados, mas um, sabe? Não tem que ser isso. Tem que ter. É ordenança de Deus. Tem que ter esse relacionamento íntimo. Se um deles está se prostituindo, você está se unindo com alguém que está se prostituindo. Então você está se prostituindo também. E você sabendo dessa prostituição, óbvio, né? Entendeu? Você está se prostituindo também. Aquela história de que, já vi crente falando isso, né? Melhor comer filé com os outros do que farinha sozinho, entendeu? Melhor dividir um morango do que chupar um limão sozinho. Às vezes ele tem uma esposa e sabe que a esposa, ou ela tem um esposo, e sabe que a esposa se relaciona com outras pessoas, sabe continuamente, sabe quem é o Ricardão ou os Ricardões, e prefere ficar com ela, porque ela é muito bonita, porque ela é muito linda, porque ela tem um corpo fenomenal. Sabe o que é isso? Você está usando a mulher como cartão de visita. Se você está usando a mulher como cartão de visita, você não está tendo uma mulher para você está tendo uma mulher para os outros. E se você estiver tendo uma mulher para os outros, sabe o que vai acontecer? Corre o risco de assumir essa condição. Já que para ele eu sou mulher para os outros, então é para os outros que eu vou, certo? Eu vou dizer isso porque o meu primeiro casamento foi exatamente isso que aconteceu. Eu não quero expor minha intimidade aqui, mas a primeira esposa minha era capa de revista. Depois que eu me tornei crente, eu usava ela como cartão de visita, para mostrar para todo mundo que eu tenho uma capa de revista do meu lado. E deu o que deu. Certo? Outra coisa que é muito comum nos dias de hoje, agora é o defeito das mulheres. A mulher gosta de ver o homem trabalhando. Gosta. A mulher não gosta de ver o homem parado, né? Você está lá no sofá, lendo uma revistinha, assistindo televisão, aquilo dá coceira. Ai, dá coceira ela vendo lá. Então, não sossegue quando eu te tirar de lá. A mulher gosta de ver o homem trabalhando, porque ela acha que quando o homem está trabalhando, o homem está dando atenção para ela. O homem está dando atenção para ela. O homem está dando de si para trazer o conforto para dentro de casa. Então ela encara isso como atenção. À medida que o homem está parado lá, ela acha um desprezo da parte dele. Só que um detalhe: se o homem tiver que ficar arrumando emprego atrás de emprego para sustentar os seus luxos, irmãs, corre o risco dele gostar mais do emprego do que ele ficar em casa. E principalmente os adultérios masculinos, com quem que é? É com a vizinha? É com a irmã da igreja? Não, é com alguém do trabalho. Todo mundo sabe. Então cuidado, irmãs, também tem um limite. Eu entendo a posição das irmãs em se sentirem seguras, em ter essa segurança. Ver que o marido está trabalhando, está trazendo comida para os seus filhos, está trazendo um conforto para casa. Mas cuidado, tem um limite à exigência.
Se ele viver um tempo no trabalho, vai acostumar, hein? A ponto de que vai chegar dia que voltar para casa para quê? Eu estou trabalhando até as 10 da noite, amanhã eu tenho que entrar às 7 de novo para sustentar os luxos da dondoca. Então por que eu vou voltar para casa? Eu vou dormir nesse hotelzinho aqui. Hoje ele dorme sozinho no hotelzinho. Dali um dia, e aí vai. Pastor, Pode falar. existem os homens que não querem. Sim, bonitinho. Microfone. Aí o técnico vai chegar. Se você levantar a mão, fica mais fácil. Pastor, porque existem muitos homens aqui que não permitem que a sua esposa trabalhe. Então, não permite que a esposa trabalhe. Às vezes ela quer trabalhar para participar do orçamento doméstico, mas ele não permite, ele prefere trabalhar porque ele domina a situação econômica, ele pode se impor mais. Isso no escritório que eu trabalhei, de advocacia, quando eu fazia estágio, eu conversei com dois. Eu disse, eu não quero que ela trabalhe porque ela se expõe muito, eu quero chegar a encontrar minha mulher, os meus filhos. Então, até mesmo para que ela se sinta dependente dele, e ele acha que assim o casamento dele vai prevalecer, não é? Com certeza, mas isso é cultural, não é bíblico, tá? Isso é cultural, não é bíblico. É bíblico que o homem não deve lavar prato? Não. Pastor Zezinho falou que ele lava prato. Pastor Zezinho. Se até o bispo lava prato, oh meu Deus. Daí não é bíblico. Essa história de mulher tem que esfriar a barriga no tanque, esquentar no fogão, isso daí é cultural. Isso não é bíblico, tá? É cultural, é uma cultura machista. Não é o que Deus. No tocante à mulher trabalhar, é o seguinte: primeiro, qualquer tipo de provimento material da família tem que ser feito de comum acordo. Isso começa. Se a mulher tem condições, pode trabalhar ajuda. Eu cito o exemplo meu. Meu pai, delegado de polícia aposentado. Minha mãe, professora do estado aposentada. Só que a minha mãe começou a dar aula. No caso, eles tiveram primeiro 3 filhos, 17 anos depois tiveram um temporão. Mas assim, a história basicamente podemos contar por esses 3 primeiros. Ela só foi começar a dar aula quando o mais novo desses 3 primeiros, no caso minha irmã, tinha 10 anos de idade. Ela começou a dar aula, ou seja, eu sou uma testemunha. Vocês não sabem o valor que teve eu ter a parte da minha infância com a minha mãe presente todo dia, fazendo doce de abóbora, costurando a minha própria camisa, dando remedinho para mim, tirando espinho de limoeiro do meu pé com agulha. Tá? Vocês não sabem o que isso valorizou o meu caráter, a presença da minha mãe. Mas isso tem que ser de comum acordo. Outra coisa que eu quero avisar aos homens, já lhe dou a palavra, não. O homem não tem que se sentir humilhado por ganhar menos do que a mulher. Aliás, eu oro a Deus, eu queria ter uma mulher que ganhasse mais do que eu, tá? Eu oro a Deus, certo? Entendeu? Não tem que se sentir humilhado. Agora, o homem é o chefe da casa. Ele tem a responsabilidade da casa. Por exemplo, até há pouco tempo atrás, o Silvio Santos, ele era dono do Banco Pan-Americano. Ele era dono, não era? Aí vendeu, teve um problema lá. Mas ele era dono, mas ele era o presidente do Pan-Americano? Não. O presidente era uma pessoa tecnicamente escolhida para exercer aquela função. Silvio Santos é animador de auditório, talvez não tenha talento para presidir o banco, mas ele era o dono do banco. Mas o presidente era alguém que ganhava um salário dele, provavelmente ganhava muito menos que o Silvio Santos, mas ele era o presidente, ele era o responsável por aquele banco. Entendeu? Ele era o responsável por aquele banco.
Então ele tinha uma responsabilidade. Então o marido, mesmo ganhando menos, ele tem que ser o gestor da casa. Isso está na palavra de Deus. Então a responsabilidade é dele. Eu cito um exemplo meu. Na minha casa, quem cuida das finanças é a minha esposa. Eu não tenho nem a senha dos cartões. É tudo com ela. Certo? Ela me paga as contas. Quando eu preciso de dinheiro para comprar um negocinho para mim, comprar bateria para o celular, sei lá, eu peço para ela. Eu, Sandra, por favor, eu preciso de dinheiro para pôr gasolina no carro. Eu peço para ela me dá. Certo? Só que tem um detalhe, o responsável sou eu. Se o barco afundar, eu não vou dizer foi ela, não vou fazer que nem Adão, viu? Ah, foi a mulher que me deu. Não. A responsabilidade é minha. Eu deleguei o trabalho para ela. Mas se o barco afundar, a responsabilidade é minha. Eu não tenho que chorar para ninguém. Ah, foi minha mulher que foi. Não, a responsabilidade é minha. Eu que deixei isso acontecer. Amém? Irmão Rodão? Amados irmãos, uma coisa eu quero falar para vocês: não é desonra o homem ajudar a sua mulher em casa, ou dizer, não, eu não vou fazer alguma coisa porque quem tem em casa, porque quem tem que fazer é ela. Não, não é. Eu sou nordestino. Para falar a verdade, não quero me orgulhar que faça a melhor comida nordestina, mas em casa, o herói para fazer as comidas nordestinas sou eu. A minha própria companheira, ela diz assim, olha, hoje quero comer uma comida, aquela comida aqui nordestina, e você faz muito bem essa comida, você fazer? Claro que dá. Eu vou fazer com muita honra. Lavo o prato, lavo panela, faço qualquer coisa isso, cara, normalmente, meu irmão. Não é desonra, porque nós trabalhamos fora e chega, não vou fazer mais nada, isso é problema da mulher. Não, meu irmão. Divida o trampo com sua mulher dentro de casa, porque ela pode, você pode, às vezes não dá mais. Olha lá, seus filhos veem o seu futuro. O que você faz dentro de casa e pode ser um bom futuro para eles. Seja um bom exemplo para seus filhos lá na frente. Amém. Outra coisa que eu queria lembrar: às vezes nós trabalhamos 30 anos, 40 anos naquela mesma empresa. Nós temos aquele patrão tirânico e sádico, aquele patrão que te humilha, aquele patrão que faz pouco de você, aquele patrão que te explora. E a palavra de Deus fala que ele tem que ser amado por você. É difícil, né? Mas você fica 30 anos nessa empresa. Não tem muita gente que vive ou viveu uma coisa semelhante? Trabalhar 30 anos com aquele patrão casca de ferida, aquele patrão sádico que só te explora. E você fica 30 anos aguentando essa pessoa. Você só se livra dele quando ele morre, quando você se aposenta ou quando você morre. Agora, aquela pessoa que um dia você falou, eu te amo. Aquela pessoa que um dia você falou, eu te amo pro resto da vida. Aquela pessoa que debaixo das asas de Deus você se comprometeu a amar até que a morte os separe. Aí você não aguenta. 2 anos você se cansa. E o patrão você aguenta. O pastor Josué Gonçalves chama isso de apostasia do amor, né? É a renúncia pública do amor. Ou você nunca amou, ou você não sabe o que é amor. Amor é cumplicidade. Outra coisa, eu trabalho no Instituto Médico Legal. Grande parte, já darei a palavra, grande parte do meu trabalho, aliás, grande parte do meu trabalho é fazer exames de lesão corporal, popularmente conhecido como exame de corpo de delito, que é um nome próprio. Exame de corpo de delito é toda prova pericial, é chamada corpo de delito, até investigação. O exame de lesão corporal é um exame de corpo de delito, mas nem todo exame de corpo de delito é de lesão corporal. O pessoal fala, eu vou fazer exame de corpo de delito. Então, vai muita mulher que apanha lá, certo? Vai muita mulher que apanha.
Uma coisa é verdade: nenhuma estava orando e o marido bateu. Eu acabei de falar que eu não concordo com a violência, mas assim, já estou avisando. Nenhuma chega com a história de eu estava orando, lendo a minha Bíblia, ele veio por trás e me deu um tapa na orelha. Nunca vi uma história dessa, tá? Estaria você provocando ele para que isso acontecesse? Dá vontade de perguntar isso para a moça. Às vezes pode ser isso. Estaria ela provocando para que isso acontecesse? E Jesus deixou bem claro também para os homens: vaso frágil, não é para bater. Quer dar uma de macho? Vai bater no Everaldo. Quer dar uma de macho? Vai bater no aquele da o Rubão. O Rubão. Vai bater no Rubão. Certo? Entendeu? Vai bater em mulher. A palavra de Deus fala claro: vaso frágil. Chagas, por favor, pastor. Não, só para lembrar, semana passada eu vi na internet um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Tinha um senhor de idade assim, as duas mãos no bolso na jaqueta, e um moço começou a brigar com ele. E o cidadão quer, de meia idade, e o moço, outro moço. Aí o cidadão começou a crescer, foi indo, começou a gritar mais alto. Aí de repente deu um empurrãozinho no velho. O velho só tirou das mãos da jaqueta e bum! Um soco só e caiu. Era isso, campeão mundial de boxe. Isso, só lembrando, é a tendência maléfica do ser humano em querer prevalecer sobre o mais fraco. Por que na escola o pessoal faz chacota do baixinho? Ninguém faz chacota do alto. Por que eles fazem chacota do gordo? Porque geralmente todo gordo é bonachão, todo gordo não é violento. Por que eles fazem chacota do gordo? É sempre. Por que quando eu estou de moto, eu vou trabalhar às vezes de moto, eu estou na rua, um carro vê eu e se enfia na frente? Eu penso comigo: se eu fosse uma jamanta, ele faria isso? As pessoas gostam de se prevalecerem sobre os mais fracos. Então isso é cultural. O cristão não tem que se prevalecer, o cristão tem que proteger o mais fraco. Pastor dos irmãos, o que está precisando é nós ser crente, aprender dos nossos pais, aprender da nossa casa. Está faltando casar no Senhor. Casar no Senhor é essa preparação toda essa preparação. Aí não vai precisar: mas eu não te avisei, eu não te falei, porque depois as coisas vêm, as consequências. Casar no Senhor aguenta toda essa coisa que você falava de Noé, no dia da tempestade, a aliança. Tudo Deus chega nessa hora quando você faz essas coisas no Senhor. Eu me casei, a minha primeira esposa, a minha primeira namorada, a minha mulher é a minha esposa. Nasci na igreja e fiz voto a Deus. Eu dirigi igreja, eu sou pastor há muitos anos, tenho 29 anos de pastor e eu não tenho nem 29 anos de idade. Então já estou bem velho de pastor. E aí, amados, eu aprendi, eu dirigi igreja solteiro lá de Maceió, com o pastor Zé Neto. E sempre tinha as irmãs que o meu pastor me ensinava a dizer para ela, a irmã do seu coração: diga para ela que ela é uma sontonton casamenteira. E eu dizia em cima do culto: a irmã está parecendo sontonton casamenteira, me arrumando namorado. E aí, irmãos, eu orei a Deus, e Deus preparou a minha esposa. Eu me casei no Senhor, e já faz 20 e tantos anos, quase 30 anos vai fazer. E aí, tudo tem acontecido no meu casamento. Tudo que acontece no casamento de todo mundo. E eu estou firme, digo assim: olha, filha, com a minha filha, eu e minha esposa, eu e sua mãe, nós casamos na rocha. A tempestade que vir, nós suportamos. Você, querida, vai casar como? Então, casar no Senhor, irmão, é fazer voto a Deus, é orar a Deus, é fazer que no Gideão uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então está precisando nós casarmos no Senhor, pedir orientação de Deus. A palavra lembrou bem: casar no Senhor, não casar na igreja, tá? Casar na igreja é fácil, casar no Senhor. Casar no Senhor. Eu vi nossos pais como era que Deus te usava. Eu disse para minha esposa:
antes de nós casarmos, eu não posso te beijar. Imagina dizer isso na igreja. Hoje é tirado como pastor quadrado, porque eu tenho meu ministério. Eu disse para minha esposa, e eu não quero estar pregando no culto de doutrina. Eu pensei que ela estava aqui, ela estava para vir, eu vim num carro, ela estava vindo no outro, e era para ela estar aqui. E eu disse, eu não quero te beijar, não posso te beijar, porque nem quero andar sozinho com você. Por quê? Quando eu estiver pregando um culto de ensino na minha igreja, e eu prego para rachar o coco, eu não posso dar apoio para a minha carne. Tá certo? Eu conheço direito, também sou da área do direito. Os irmãos conhecem e sabem quanto nós sabemos fazer assim com o corpo. E aí, eu não vou estar pregando enquanto terminar o culto, querida. Nós estamos indo para casa. Aí você diz, eita, hoje tu pegou pesado, hein? Mas o que nós fazíamos quando era solteiro, tu não lembrou, né? Eu não quero fazer isso. E eu fiquei, meus amados, sem beijar a minha esposa durante todo o nosso tempo de namoro. E digo mais, eu orei muito tempo, mas eu vi minha esposa 4 vezes. Durante todo o tempo, eu vi minha esposa 4 vezes. Então, eu tenho meu casamento feliz da vida e suportando tudo. E na hora da tempestade, Deus mostra a aliança que fez comigo. Obrigado. Amém. Eu gostaria de lembrar o seguinte: no Ministério da Família que nós exercemos, eu não estou mais aqui no Belém. Tenho culto para noivos, o curso para noivos também. E esse curso para noivos nos foi ensinado por um pastor de uma igreja aqui de Araçariguama. Ele veio aqui, ministrou esse curso para que nós fôssemos preparados para ministrar esse curso. E ele falou uma coisa interessante no curso de noivos, é o seguinte, eu já darei a palavra, mas ele falou, o interessante no curso de noivos é o seguinte, é que 80% dos noivos que fazem esse curso não casam, se separam antes de casar. Glória a Deus. Já pensou se casassem? E outra coisa, a primeira coisa quando eles vão fazer o curso para os noivos que querem casar, a primeira coisa que eles falam assim, olha, eu não quero saber quem é, quem não é, se fez, se não fez. Mas primeiro, nós vamos começar um curso de 2 meses visando o casamento. Se algum desses casais aqui estiver tendo um relacionamento íntimo, sugerimos que pare. No que para o relacionamento íntimo, no que começa a fazer o curso Vem o Temor a Deus, muita gente para pensar, aquela moça, eu estou com ele, não porque eu amo ele, eu estou com ele porque eu me precipitei, me entreguei, e agora eu estou inseguro em sair para o mundo. Uma psicóloga cristã do Paraná, esqueci o nome dela, ela falou uma coisa importante. Ela falou, a Cinderela perdeu o sapatinho para conquistar o príncipe, não a virgindade. Pastor Manuel, pode falar. Tudo que o pastor falou ali foi muito importante. Eu casei, eu era líder de mocidade ali em Abreu e Lima, na congregação de Vila Torres Galvão. E um dia a minha namorada, minha noiva, ela era também vice-superintendente da escola dominical, secretária da escola dominical de 22 classes. Nós tínhamos só de jovem, 122 jovens ali na escola dominical. E um dia subindo para a igreja, tem uma subidazinha para chegar no templo, ela pegou no meu braço, eu digo, solte, porque nós somos exemplo. Logo vão dizer, eu vi o irmão Manuel e a irmã Janete se abraçando e se beijando, não foi apenas pegando no braço. Não era isso que eu ia falar, mas aprovado, pastor. Mas o que eu queria falar, irmãos, era o seguinte: eu conheci um vizinho que ele tinha mais ou menos 1,90 m de altura e ele trabalhava numa firma de gás, entregando gás. Ele era forte, tinha um corpo atlético e ele, por semana, pelo menos uma vez, ele apanhava da esposa. Ela batia nele, disse, para com isso, vai para lá. Ele disse, um dia isso não vai prestar, eu não posso bater em você. O irmão falando que faz aí os delitos aí. E
a provocação muitas vezes da mulher, a mulher muitas vezes apanha, porque ela vai para cima mesmo, a coisa é feia. E um dia, ela acertou forte a cabeça dele, o corpo dele com um cabo de vassoura, ele deu só um empurrão nela, ela caiu umas 3 vezes, se machucou, foi parar no pronto-socorro, ele tratou dela, e a partir daquele dia foi um remédio. Nunca mais ela bateu no dedo. Um detalhe antes do irmão falar, é comum nos exames de lesão corporal, tá? É comum nos exames de lesão corporal, vamos lá, olha o que ele fez, ele me bateu. É aquelas tradicionais marcas roxas no braço, de dedo. Agora, tá roxo, tá vendo? Tá roxo, mas muitas vezes ele segura lá para impedir. É a chamada lesão de restrição, tá? Mas também aparece mulher com a cabeça quebrada, com a boca sem dente, aparece. Mas já vem caso que às vezes aparece a mulher, muitas vezes o delegado, a maioria das vezes o delegado, sabiamente, manda a mulher fazer o exame, horas mais tarde manda o marido, para evitar que eles se encontrem lá, o marido ou o companheiro. É comum às vezes vem a mulher com algum machucado, aí depois vem o marido, aí você vê pelo número do BO que é a mesma ocorrência. Certo? Eu procuro não entrar em detalhes, para não faz parte do meu trabalho isso. Meu trabalho é constatar as lesões. Eu procuro não entrar em detalhes. Mas assim, pelo número do BO você vê que é o caso daquela moça que há 1 hora atrás passou aqui. E ele também está machucado. Tá? Acontece muito isso. E um detalhe, pode denunciar para a delegacia da mulher sim, isso não vai acabar com o casamento. Muito homem, depois que enfrenta uma delegada, depois que enfrenta um promotor, depois que enfrenta um juiz, volta e ama a sua esposa, fica pianinho, mansinho. Então pode estar apanhando, vai na delegacia da mulher sim. Você não está destruindo o casamento, às vezes você está restaurando o seu casamento. É que o tapinha não dói, né? Não dói para quem dá, né? Para quem toma, dói. Eu também fico muito feliz com o testigo do nosso pastor. Eu sou pastor, eu sou só cooperador, né? E eu vinha comentando com o nosso irmão aqui, pergunto para ele que vinha comentando no caminho. Eu já estou enfastiado dessas 2 palavras: infidelidade conjugal, necrantas, derréscenda e divórcio. Essa para mim não faz parte do meu vocabulário. Cada dia que passa lá, eu estou amando mais e mais a minha esposa, louvado seja Deus. Agora, dia 30 de julho, nós vamos completar 30 anos de casado. E é um mistério, cada dia mais estou amando ela. De tal maneira que eu sou aposentado, então o meu salário não é tão mal. Eu estou pagando ISS e INSS. Para quando eu morrer, ela ter 2 pensões. Falei, para deixar de presente para você. Como gratidão pela esposa que você foi e banho de filhos. Amém? Amém. Parabéns. Irmãos, nós já falamos em outras aulas o famoso individualismo. A relação de casado é uma relação de cumplicidade, é uma só carne. Tem pessoas que casam para se livrar da influência da mãe, da influência do pai. Tem pessoa que casa achando que vai ter uma independência financeira. Pode ver que depois Deus te ensina. Às vezes você casa com aquele moço porque ele tem um carro bonito, porque ele tem uma casa bonita, porque ele se veste bem. Só que depois, quando você se casa, você vai ver que tudo isso era dívida, e dali a pouco você vai perder tudo, dali a pouco você pode até ter que sustentar ele. Tomem cuidado, não casem pelas aparências. Aliás, a Lúcia é do meu tempo de mocidade, aqui na época, foi até engraçado, viu? Na época que quem comandava a nossa mocidade era o nosso grande amigo em comum, Lelis. Meu Deus, o que tinha de casamenteira para ele, coitado. Coitado. O que tinha de casamenteira não está escrito. Mas, lembrando aos irmãos, na hora de casar, a primeira coisa, a primeira característica é se a pessoa é temente a Deus. Se a pessoa é temente a Deus, ela vai te respeitar. Um colega meu de mocidade, há muitos anos atrás,
Ele saiu com uma menina da mocidade aqui. Saiu e passou um pouco dos limites. Ele não me contou detalhes até onde passou. Mas não importa. Quando você passa dos limites, não importa se você só pegou na mão ou se você manteve, não importa. Passou dos limites. Entendeu? Passou do sinal, não importa se passou muito ou se passou pouco. Entendeu? Não importa. É pecado. Passou do sinal já é pecado. Ah, mas só passei um pouquinho. Não importa. Então que passasse muito. Aproveitava o prazer de passar muito, porque o pecado é o mesmo. Então ele passou um pouco dos limites com aquela moça. Aí o nosso líder, o pastor líder aqui, chamou ele para uma conversa. Por quê? Porque a moça, depois disso, ela se sentiu mal, procurou o líder da mocidade, participou ao líder o que tinha acontecido. Olha, eu fiquei com esse rapaz aí, nós passamos um pouco dos limites. Aí falou, tá bom, vou. Aí mandou chamar ele, porque o líder queria dar uma palavrinha com ele. E ele estava fugindo do líder. Aí falou, não vou falar o líder aí, está querendo falar comigo. Por que é que eu saí com uma menina e nós passamos dos limites? Ah, tá. E ela contou para ele. Falei, tudo bem, mas e essa menina? Você não teria interesse nela? Ah, agora não, muito tonta. Ela foi contar para ele, eu falei, essa é a primeira característica de uma boa mulher, temor de Deus. Ela foi contar para ele porque ela tem temor de Deus. É a primeira característica. Hoje ele está casado com ela e eu fui padrinho. Amém? Quem perdeu a mão? Mais ninguém? Eu gostaria de lembrar outra coisa antes de terminar, que tem a ver com família, certo? Os ataques, que foi uma aula já passada, mas os ataques da família, principalmente no tocante ao abortamento, o aborto, tá? O aborto, estão querendo liberar total. Já existe aborto no Brasil. Se você quiser, você faz. Se você quiser ir no médico e mentir para o médico que foi de um estupro, o médico faz. Você só assina lá o papel. Não precisa entrar com processo, não. É só uma declaração, já basta. Entendeu? Você pode abortar à vontade. Não estou aconselhando isso, mas já existe uma lei. Certo? O problema é o seguinte: é resolver matando. Esse é o problema. Ah, mas e se for vítima de um estupro? Existe um pastor do nosso ministério, muito amigo meu, é amigo seu também. Talvez você até saiba quem é. Se não for, outra hora até te digo quem é. A filha dele, adolescente, foi estuprada e desse estupro ela engravidou. Ele orou a Deus e chegou à conclusão de que deveria essa gravidez ser levada a termo. A filha dele deu à luz a esse fruto de uma relação mediante violência, e ele resolveu criar uma menina, que seria netinha. Só que ele fez o seguinte: como a filha era muito jovem, ele liberou a filha, assim, de uma certa forma, para manter outros relacionamentos. Tanto é que a filha casou, hoje tem outros filhos, e ele assumiu a criação dessa netinha, vítima de um estupro. Aos 15 anos de idade, ele chegou para essa netinha e contou a história, que ela era produto de um estupro. Ela falou: pai, ele era avô, mas ela chama ele de pai, muito obrigado por ter poupado minha vida. Amém? Então, nós vamos meditar sobre o que é ser fiel a Deus. Amém? Direção de Deus, pastor. Direção de Deus. É fácil? Não é. Eu não estou falando fácil o que eu digo, não faço o que eu... Não é isso, não é fácil. Mas a palavra de Deus é clara. Você não tem que procurar penduricalhos, colocar emendas na palavra de Deus. Você pode pôr emendas na Constituição, né? Tem Constituição que nasceu de um jeito, hoje, se você for ver, está tudo emendada, nem parece mais aquela Constituição. A palavra de Deus não.
palavra de Deus é a mesma e prevalece. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome santo de Jesus. Quem está com a lista de presença? Você vai. Nós vamos irmãos presentes pela oportunidade. Agora eu passo a palavra para o pastor.